Ô Caio, é o seguinte. Se a missão de Judas era entregar Jesus aos soldados para que o sacrifício pudesse ser cumprido, por que Judas sofre as consequências desse ato, como descrito em Atos 1? E por que ele ficou tão mal visto pelos cristãos? Pelos cristãos ele ficaria mal visto, como ficaria na tua família, em qualquer outro lugar. Trai um irmão, trai o teu pai. Dá uma queimada no filme do cara, É né? possível, né? Então eu não estou ouvindo essa pergunta. Assim. Quer ver? Começa, por favor. Vamos lá. Do comecinho? Por favor. Tá. Ó. Se a missão de Judas... Que missão? Era entregar... Ele já perdeu. Que pressuposto? Missão, quem deu? Leu o Evangelho de São Satanás, qual foi a missão de Judas? Então, o teu pressuposto, que você dá como dogmaticamente definido, é o teu erro. Porque qual é a missão de Judas? A missão de Judas era igual a de Pedro, a de todo mundo, a de Bartolomeu, a de Tomé, a de qualquer um outro. Era curar enfermos, acolher doentes, evangelizar os pobres, propor a nova humanidade, onde a justiça seria produzida pelo constrangimento do amor na consciência. Era o que Jesus queria. Que as pessoas entendessem que a única maneira de mudar a vida, mudar o mundo, era você começando o mundo dentro de você, deixando que houvesse luz, que houvesse um regênesis em você. Senão nada mudaria do lado de fora, jamais, como não mudou e não mudará. Se não mudar em mim primeiro e em nós. Então a missão de Judas era essa. Qual era a missão de Judas? Trair Jesus? Jesus chamou a Judas, me diga qual foi o evangelho apócrifo que você lê. Foi o evangelho de São Judas, é um evangelho apócrifo que tem aí, que diz que Jesus foi que chamou a Judas e confabularam a Judas. Vamos fazer cumprir as profecias, ajudar a Deus para cumprir as profecias. Ele fala isso no evangelho do cara? Mais ou menos, né? Então você vai cumprir as profecias, essa é a tua missão. E existem grupos crescentes de redenção do Judas histórico, que a partir dessa ideia de que Jesus e Judas tinham uma conspiração paralela. Então Judas, coitado, ficou pagando o preço de seu indivíduo que carregava a missão secreta, que era trair Jesus. E esse amigo aparentemente comprou esse pacote. Aí vem me fazer uma pergunta, para mim, que não creio nesse pacote, mas ele dá a premissa como certa. Não dá nem tudo mais que vem depois, já não é questão para mim, porque eu já te disse que a tua premissa está morta. Isso nunca aconteceu. Isso é uma obra de ficção gnóstica do terceiro século. Construção de seitas que se organizaram em torno da figura de Judas e que escreveram no terceiro século um evangelho segundo Judas, onde ele é recuperado supostamente no imaginário daquela seita como sendo o mais fiel de todos os discípulos e que cumpriu a missão que ninguém teria jamais coragem de cumprir, a de trair Jesus por amor. Tudo que ele pergunta é baseado nessa premissa tosca, e que nunca foi fato. Se você quiser saber o que eu penso sobre a diferença do Judas histórico para o Judas arquetípico e do Judas escatológico, entre no portal Caio Fábio e escreva Judas. Judas. Aí você vai ver o que eu penso sobre o Judas histórico, que é esse das narrativas dos evangelhos. 327. Não é pouca coisa sobre Judas. Tem muito Judas aí. O Judas histórico é esse, na noite em que foi traído, né, das descrições narrativas. Aí você também vai encontrar o Judas arquetípico, é o Judas que cresceu na imaginação cristã ocidental como a figura do traidor. É um arquétipo poderoso, que foi colado em Judas mais do que em ninguém. E você tem, em razão disso, também uma outra coisa, que é o Judas escatológico, que é o Judas que
tem que estar queimando no inferno. Nos meus textos você vai ver que não necessariamente. Pode ser que você leve um susto. Ninguém sabe o que aconteceu entre Jesus e Judas. Ninguém sabe. Como Pedro, sem narrativa de arrependimento, disso e daquilo, Pedro era um cara que entraria arquetipicamente no nosso imaginário como grande negador. Isso. E Judas sofreu o preconceito imediato dos discípulos, claro. Sofreu sim. Eles só podiam lidar com o que eles estavam vendo, com a tragédia do que eles viram. Então, para eles era desgraça, o filho da perdição mesmo. Historicamente foi. Agora, depois de Jesus dizer o que disse para o homem que morria na cruz ao lado dele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, você sabe, você se aventura a crer e a dizer que Jesus, com Judas pendurado em Alcedama, morrendo, minutos e tempos ali, se enforcando devagar, sufocando, estribuchando, você não sabe quantos infernos e quantos céus, quantas vozes de Jesus, você não sabe os diálogos, você não sabe o que houve entre Jesus e o Judas histórico. Então, silêncio. Entre lá no portal Caifás e leia. E cresça na percepção, meu filho. E não dê premissas que você apanhou na internet como certas, porque é coisa infantil e ignorante. Tá bom, meu filho? É isso aí. Por que esse evangelho que tá aí já não basta? Não, eles têm que ir atrás de porcaria o dia inteiro cavando droga, que era um crack. Vou na Cracolândia, vou ver se eu pego o evangelho apócrifo. Ah, é ruim demais.